Tem a palavra. Oi. A graça e a paz do nosso bom Deus, que essa graça esteja alcançando o coração e a paz de Deus também alcance cada coração nesta noite. Irmãos, antes de ministrarmos a palavra, nós temos alguns avisos, também nós temos uma oração aqui especial fazer nesta noite, e é uma oração de gratidão, daqui a pouco os irmãos vão estar sabendo. Só falar rapidinho das nossas atividades. Todas as terças nós estamos reunidos aqui com os nossos adolescentes, às 18h30, estamos sempre reunidos aqui na sala do meio, onde foi a sala do treinamento de ontem à noite. Às 19h30, também na terça-feira, temos a reunião dos homens. Nesta terça-feira eu estarei ministrando. Venha não porque eu estarei ministrando, mas porque você é um homem. Então venha toda semana, os irmãos estão ministrando. O irmão Jurandir, o irmão Daniel, eu também já pude ministrar dos estudos deste livro, que é muito precioso. Essa semana foi muito legal o estudo ali com os homens. Depois nós temos em seguida, a quarta-feira, o encontro das mulheres. Você que nos visita nessa noite, se desejar participar, é aqui na Aerolândia, casa da irmã Sofia. Irmã Sofia, essa senhora aqui é a minha mãe. Então, ela mora aqui na Aerolândia, você pode falar com uma das mulheres aí depois e participar. Também um encontro muito bom que está todas as semanas acontecendo em alguns lares. E aí nós temos a célula, todas as quintas, normalmente na quinta. Então o que é a célula? A célula no lar, tempo de adoração, comunhão, edificação e evangelização. Então esses encontros acontecem durante a semana. A célula, irmãos, é um culto nos lares. A igreja se reúne nos pequenos grupos, nas casas dos nossos irmãos, se bem que tem um que já está grande, né? Precisa multiplicar para 2, para ficar bem pequena de novo e crescer novamente. Mas você pode participar. Hoje não tivemos a escola bíblica, por quê? Só para os irmãos entenderem. Quando nós tivermos um evento no sábado, um evento demorado, como foi ontem, né? Muito bom. Então no domingo a gente normalmente cancela a escola bíblica. Os irmãos dedicam o tempo depois de um dia de trabalho no sábado, aí você vem para cá, participa de um treinamento, então você descansa um pouco no sábado, no domingo pela manhã. Então hoje nós não tivemos a escola bíblica, mas no próximo domingo estaremos dando continuidade à escola bíblica dominical, tá bom? E está chegando aí o culto, dia 12, dia das crianças, está dizendo aí que é a partir das 16 horas. Então, Igreja Batista Nova Vida, como falamos na semana passada, se você sentiu já no seu coração de contribuir aí para o Ministério Infantil, para o evento do Dia das Crianças, você pode entrar em contato com a irmã Lucinha, que atualmente está atuando, e a irmã Cirlei, que também está atuando. Né? A irmã Fátima está no período de gestação, então ela passou o cargo aí adiante. E aí, a nossa palavra de gratidão, irmãos, é essa irmã aí, viu? Estamos orando por ela para ela se casar. Ontem à noite nós saímos para um jantar, rapaz. Eu fiquei surpreso, viu? Eu estava lá batendo um papo, conversando normalmente. Aí de repente alguém disse assim: irmão Jurandir, você é direto, né? Ele olhou para o irmão assim: o irmão é casado? Aí eu, gente, como é que de repente está contando um assunto e entra em outro? Irmã Remédios, mas não falar de casamento ainda não, viu pessoal? Mas ela já está orando aí, né, irmã Remédios? Tá, irmã Remédios? Já tem gente orando aí para o seu casamento. Mas a nossa palavra de gratidão nessa noite, meus irmãos, a irmã Remédios, ela é quem estava fazendo durante um bom tempo a limpeza desse ambiente aqui todo, completo. Então, a igreja, ela ajuda, né? Ela dá uma oferta a quem limpa aqui o ambiente, organiza aqui essa parte para o culto. E por mais de 3 anos, eu não sei exatamente o tempo, nem ela não sabe, então, mas foram mais de 3 anos que ela serviu, né, irmã? Foi 5, irmã? Quase 5, né? Tu acha? Essa irmã foi, né? É verdade. Eu estou fazer quantos? É isso aí, quase 5 anos. Então, durante quase 5 anos, a irmã Remédios
estava aqui na tarefa de limpar esse ambiente. Antes dela foi a irmã Daniela, que por um tempo esteve no serviço. E aí, a irmã Lucinha, eu vi a irmã Lucinha aqui hoje não, só vi ela mais à tarde dando uma ajeitada aqui. Está assumindo aí o lugar da irmã Remédios. Mas nós vamos estar orando, irmã Remédios, expressando nesse momento a nossa palavra de gratidão pelo serviço que a irmã prestou durante esse tempo. Como está escrito em Colossenses, nós temos que fazer de coração, não como para os homens, mas para o Senhor. Então a gente tem ensinado esse princípio a quem serve aqui na igreja. Desde um copo que você pega quando ele está no chão, ou qualquer outra tarefa que você exerça na igreja do Senhor, a postura, a atitude deve ser gratidão. Dentro do coração tem que existir isso. Então eu sei que a irmã Remédio fez com gratidão esse trabalho, né? As mulheres até um dia foram ajudar ela a limpar as cadeiras. Meu Deus, a irmã Remédio é bem exigente. Ela queria que fosse daquele jeito. Daqui a pouco vai trabalhar sozinha com essa exigência toda. Mas nós louvamos a Deus, irmã Remédio, pela sua vida, não só por fazer esse trabalho de limpeza, mas pela dedicação. Durante 10 anos a irmã Remédio congrega conosco. Eu nunca precisei chamar a atenção da irmã Remédios. Então ela não é só a zeladora. Ela é uma irmã em Cristo muito preciosa. Foi casada com o meu primo, que partiu aí de modo trágico. Mas a nossa gratidão é exatamente pela sua vida de um modo geral, pela sua dedicação nas coisas de Deus, seu envolvimento. Do mesmo modo, isso se estende aos demais irmãos que estão a serviço do Senhor neste lugar. Você parou de trabalhar no Ministério da Limpeza, mas os ministérios estão aí funcionando, tá? Tem vaga nos ministérios. Então nós vamos orar. Eu queria até pedir aqui, em público mesmo, né? Como ela trabalhou mais de 5 anos, a igreja depois ofertar a irmã Remédios. Ela vai estar parando agora, mas a igreja levantar uma oferta de gratidão que vai ser passada aí para a irmã Remédios pelo trabalho que ela fez. Depois a gente conversa isso nos bastidores com os irmãos. Mas a irmã vai receber uma oferta. É uma oferta, né? Pelo trabalho que foi prestado durante esse tempo, tá bom? Vamos orar. Vem aqui, irmã Remédios. Vem aqui para nós orarmos pela nossa irmã, que serviu durante quase 5 anos. Vamos ficar de pé, irmão. A gente já ora por ela, já ora pela filha do irmão Betinho, que teve aniversariando, foi? Semana. E já ora pela palavra também, que será ministrada, tá bom? Depois da palavra, eu estava planejando a ceia antes da palavra, mas eu creio que vai dar para a gente fazer depois. Querido Deus, nós estamos, nesse momento, apresentando a nossa gratidão ao Senhor, pelo trabalho prestado aqui na IBNV, pela tua serva, a irmã Remédios. Durante esses 10 anos, ela tem sido uma bênção para nós. Não como zeladora, mas como irmã em Cristo Jesus. Irmã preciosa, que o Senhor continue conservando-a como alguém que é zelosa pelas coisas do Senhor. E agradecemos ao Senhor por esse tempo que ela se dispôs, não por salário, mas uma oferta que a igreja pôde dar a ela durante esse tempo, e ela sempre fazendo esse trabalho aqui com dedicação. Oramos pela sua saúde, pedimos ao Senhor que lhe dê força. Oramos agradecidos, Pai. Colocamos a vida dessa irmã diante do Senhor. Que o Senhor possa conduzir os seus passos, o seu coração, sempre debaixo do temor do Senhor. Obrigado pelo serviço prestado. Oramos pela irmã Lucinha, que agora assume esse trabalho, que o Senhor dela também um coração de serva para fazer com dedicação esta obra neste lugar. Apresentamos a filha do irmão Betinho, a Manuela, diante do Senhor. Pedimos que o Senhor também conceda a Manuela muitos anos de vida e que ela conheça o Senhor e prossiga em conhecer ao Senhor. Oramos pela mensagem que será transmitida nesta noite. Que o Senhor conceda graça a cada um de nós que estaremos ouvindo. Oramos agradecidos por aqueles que convidamos e que estão aqui nesta noite. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Irmão, vamos dar uma salva de palma em nome de Jesus para a irmã Remédio pelo trabalho. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. E a glória é para o nosso grande Deus. Queridos, podem sentar-se. Nós vamos estar trabalhando durante esses próximos domingos
querendo o nosso Deus e Pai, alguns temas eu vou aproveitar e deixá-los para que os irmãos conheçam os temas que serão trabalhados nos próximos domingos. O primeiro, irmãos, é controlando a ansiedade. Hoje nós vamos falar exatamente desse tema. O segundo é a cura para a inquietude. Você é inquieto? Nós vamos estudar biblicamente. A cura para as feridas emocionais. Será o próximo tema trabalhado dentro dessa questão das emoções. Lidando com a aflição, é o quarto tema que será trabalhado. E o quinto tema, o medo do futuro. Inicialmente, obrigado meu filho, nós vamos trabalhar esses primeiros temas. Ao terminá-los, nós vamos trabalhar outros temas que estão ligados à depressão, que estão ligados à síndrome do pânico e à ansiedade. Então nós demos uma pausa, para você que está vindo hoje, estávamos estudando Provérbios, e concluímos o capítulo 6. Nosso projeto era dar uma continuidade. Mas o pastor, só para os irmãos entenderem, ele precisa ser sensível às dificuldades que existem na igreja. E aí, em contato com irmãos, em contato com amigos com quem a gente conversa, nós vimos essa necessidade de dar uma pausa em Provérbios e trazer para você uma mensagem que venha lhe ajudar a combater o estresse. Então pense nessa noite sobre a cura de Deus para a ansiedade. A ansiedade é um problema comum a todos. Todo mundo aqui já ficou ansioso em algum momento. Existe uma boa ansiedade. E está na Bíblia essa boa ansiedade. Essa não é uma ansiedade que maltrata, mas é uma ansiedade que mostra um coração dedicado ao Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha preocupação com as igrejas. Ele tinha um desejo, uma ansiedade, ele chega a dizer. Queria ver os irmãos, saber como os irmãos estavam. Essa era uma boa ansiedade. Mas existe uma ansiedade que ela é extrema e ela tira a paz. E talvez essa seja a ansiedade que tira o seu sono e que te prejudica emocionalmente, que tira de você a estrutura de estabilidade. Às vezes você está bem, mas algumas circunstâncias acontecem e ninguém está isento das circunstâncias. E você não fica bem quando elas acontecem. São circunstâncias dentro do casamento, são circunstâncias na vida financeira, algumas circunstâncias que estão ligadas à questão da criação dos nossos filhos, às vezes o trabalho que os filhos nos dão. Outras vezes, essa ansiedade que não é a ansiedade comum, mas exagerada, que pode se tornar até uma ansiedade crônica, que você pode chegar emocionalmente e fisicamente a ter que tomar remédio. Que são problemas chamados psicossomáticos, problemas que atingem a sua alma. E aí vamos pensar pelo menos nas 5 maiores fontes de estresse. E esse Salmo 23, que é bem conhecido de todos, o verso é o verso 1 hoje. Ele vai trabalhar isso. Eu espero em Deus que você não chegue a um nível de ansiedade crônica. Já atendi crianças, irmãos, com ansiedade. Eu já atendi criança com ansiedade. Eu já atendi jovens com ansiedade. Eu já atendi senhoras de idade avançada com ansiedade. Sabe o que significa isso? Que a ansiedade é democrática porque ela atinge todas as áreas, todas as idades. Se você disser para mim que nunca ficou ansioso, por mais honesto que eu lhe ache, eu vou dizer que você não está falando a verdade. Esse que vos fala já teve. Tem de vez em quando.
E a grande questão é como eu lido e como você deve lidar. Então nós vamos começar para ajudar você nessa jornada. O Salmo 23, talvez um dos salmos chamado mais querido da Bíblia. Como é que esse salmo nos apresenta Deus? O Salmo 23, irmãos, apresenta Deus como realmente Ele é. É uma autêntica fotografia de Deus. Quais são as palavras que nós vamos destacar nessa noite? Olha aí o Salmo 23, versículo 1. A minha tradução é a NVI, que já traduziu de modo original. Eu vou traduzir de jeito de falar, de jeito que está aqui, e dizer como alguns já conheceram. Então diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Alguns aprenderam: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus que a NVI traduziu, de nada terei falta. Porque é bem diferente de nada terei falta, para a expressão nada me faltará. De nada terei falta apresenta Deus como alguém que é suficiente. Ele é suficiente. Se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Talvez você não tenha tudo o que você quer, e Deus não vai dar tudo o que você quer. Que Deus não é menino. Deus não é tolo. Deus é muito bom, e como um Pai precioso, Ele nos dá o que precisamos, Ele conhece o que precisamos. E se Deus nos der tudo o que nós quisermos, nós vamos afundar ainda mais. Mas o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então qual é o meu objetivo nessas próximas semanas? Quando nós chegarmos ao fim dessa série, você terá uma descrição realista de Deus. Então, se você veio hoje, tente não perder os próximos encontros. Primeira coisa que você precisa saber é o quanto Deus ama você. Ele realmente ama você. Você já parou para pensar nisso? O quanto Deus ama você? Você já parou para pensar o quanto Deus se importa com você? Deus se importa tanto com você que Ele entregou o Filho precioso dele para morrer em seu lugar. Ninguém tem maior amor do que este, de entregar o seu Filho, de dar a sua própria vida. Jesus deu a própria vida. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais facilidade teremos para confiar nele. Em quais tempos? Em todo o tempo, mas destacando em tempo de estresse, de ansiedade, de dor e de medo. Você tem dores? Eu também tenho. Você tem momentos de estresse? Eu também tenho. Você tem medo? Às vezes eu também tenho medo. Você tem ansiedade? Você pode confiar em Deus. Essa é a proposta nessa noite. Então eu quero encorajar você a andar conosco nesses próximos 5 domingos. Eu mandei convite, irmãos, através do WhatsApp, para mais de 30 pessoas. Das 30 que eu enviei, algumas vieram nessa noite. Não veio 30, né? Seria bom se viesse 40, 50. Mas sabe por que as pessoas às vezes não vêm? Ah, é um pastor, é a igreja. Pois é, ainda bem que um pastor e a igreja, ela usa a melhor, porque não tem nenhuma ferramenta no mundo melhor do que essa aqui. Pode calcular todos os livros que falam, os maiores profissionais, ou maiores na linguagem secular. Mas se eles não usarem as escrituras e não apontarem para aquele que criou todas as coisas e governa todas as coisas, não adianta nada. Porque problemas psicossomáticos não se resolvem sem o Deus que criou a alma. Como que você vai resolver um problema se você não tem aquele de quem não falta nada mais? Aquele que é suficiente. Você corre para onde quiser. Pode ir no psicólogo. Ninguém aqui está proibido. Pode ir no psiquiatra. Pode conversar com eles.
Mas se eles não apontarem para o Senhor, que é o pastor, de que você não tem falta porque Ele é suficiente, muitas coisas não serão resolvidas. As suas dores não sairão se Deus não estiver tratando o seu coração. Todos nós temos ansiedade em algum momento do dia. Vamos pensar em alguns momentos. Já disse na introdução, mas vou repetir, nas finanças. Quem aqui não precisa levantar sua mão? Quem aqui já não ficou estressado por causa da vida financeira? As contas chegam todos os meses. Água, luz, aluguel, plano de saúde, impostos, pagamento de funcionários. Quem aqui nunca ficou ansioso por causa de finanças? Às vezes a coisa está bem lá no seu comércio, aí você... Mas as coisas às vezes não estão tão bem. E aí? Aí você entra em uma ansiedade por causa das finanças, porque as contas continuam chegando todos os meses. Se o dinheiro entrar ou não entrar, as contas virão. Às vezes eu ouço irmão que não tem, por exemplo, um trabalho com carteira assinada. Eles, olha, se eu continuar desempregado, eu vou embora. Aí eu digo, irmão, Deus vai abrir outra porta. Esse aí já acabou? Não se preocupe não que Deus vai abrir outra porta. Quem sustenta você aqui é Deus e quem sustenta lá é Deus. Eu já insisti muitas vezes para um irmão meu vir morar aqui em Picos. Foi para São Paulo, casou por lá, teve filhos por lá, teve casa por lá. Mas eu digo, mas o Deus que sustenta lá, sustenta aqui. Mas ele preferiu ir para lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando os momentos escuros aparecerem, você deve confiar em Deus. Talvez a ansiedade nos negócios, que está ligada aqui às finanças. Em todos os negócios que você já planejou. Rapaz, já planejei isso aqui, não deu certo. Planejei fazer esse curso, não deu certo. Eu tive esse plano aqui, eu estabeleci, eu sentei. Passei 6 meses calculando e não andou. Passei noites em claro, não por causa de uma criança que acorda de hora em hora para mamar, mas por causa da criança que há dentro de mim, que não confia em Deus e que me tira o sono. Aí vem o trabalho. O menino termina a faculdade, o jovem termina a faculdade, aí faz aquela festona bonita, com muito gasto, que foi planejado durante tantos anos. Aí tem lá as fotos do diploma. E nos primeiros meses, cadê o trabalho? Não tem o trabalho. Aí bate uma ansiedade, como é que pode? 5 anos, 7 anos, 8 anos estudando, me preparando, e nada. Bate a ansiedade. Nos relacionamentos, um dos livros que eu quero indicar para você, ler. Pode ler que ele é bom. Esse aqui, se você se dedicar essa semana à leitura dele, dá para você ler pelo menos 7 vezes o mesmo livro. Porque você lê ele em uma sentada. É o livro chamado, vou chamar livro, né? Carta aos Filipenses. Cartinha pequena, mas preciosíssima, porque ela vai tratar desse assunto. Primeiro capítulo, ele vai mostrar essa questão da ansiedade. Capítulo 2 ele vai mostrar um dos motivos de ansiedade que está aqui no meu roteiro. Lá havia ansiedade por causa dos relacionamentos. Lá tinha 2 mulheres que serviram e elas ficaram brigadas dentro da igreja. Evódia, bota esse nome aí no próximo filho. E Sintique. Que nomes, hein? Essas mulheres estavam brigadas. Isso gerou ansiedade na igreja. Quando tem briga na igreja, quando gente aqui está intrigado, seja mulher, seja homem. As mulheres daqui não brigam. Os homens daqui não brigam. O problema nos relacionamentos gera ansiedade. Pode ser relacionamento de modo geral. Relacionamento pais com os filhos, marido com a mulher. Relacionamentos pessoais e interpessoais. Relacionamento em família, casamento. Muitas vezes gerando ansiedade os filhos. E sabe uma das coisas que gera também ansiedade, irmãos? E não é novidade o que eu vou dizer, saúde física.
Quando você está bem, tudo é uma maravilha. Mas quando a saúde é afetada por causa de uma doença, alguns chegam a um nível de ansiedade extrema. E eu quero ajudar você nessa noite. Então, o que é ansiedade? Perturbação do espírito causada pela incerteza, aflição, angústia. O significado dessa palavra na língua original é de alguém que está sendo sufocado. Sufocado. É como se alguém estivesse lhe estrangulando. Esse é o sentido da palavra. Estrangulamento. Quem aqui já foi estrangulado? Eu lembro quando eu era menino, eu tive que estrangular um rapaz. Um menino estrangulando menino, né? A gente brincava aqui, a gente brincava de briga quando era menino. E pegava aqui no pescoço de um e fazia. E tinha vezes que pegava assim mesmo. Mas pensa um negócio sufocante, não quando a gente faz com o outro, mas quando alguém faz com a gente. Pois a ansiedade é esse menino que sufoca você. Ele lhe estrangula, causa perturbação no espírito, causa aflição, gera angústia. Os problemas da ansiedade é algo problemático por duas razões, meus queridos. A primeira dela é a razão chamada irracional. Se você quiser fazer nas anotações aí, faça, tá bom? Se você que está vindo aqui quiser depois essa mensagem, eu dou para você. Mas se quiser anotar, anote. Pode ser que eu não lhe dê também. É irracional muitas vezes. Porque ela amplifica seus problemas, tornando-os como colinas em montanhas. Ela transforma uma gota de água em um oceano. A ansiedade tem o poder de fazer com que os problemas comecem ou pareçam cada vez maiores. Vou repetir isso aqui de novo. Quando alguém está tomado por uma ansiedade exagerada, pequenos problemas parecem ser os maiores problemas. E você começa a não saber mais como lidar com ele. Vou repetir aqui. Grave isso em sua mente. Você não tem poder sobre as circunstâncias. Sejam elas boas ou ruins, elas vão acontecer. Agora, você precisa ter a firme convicção de alguém que tem o poder e que cuida de você em todas as circunstâncias. Esse alguém é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então, no dia em que você continuar confiando em você mesmo, tudo vai parecer muito grande. Mas quando você entender que quem está no controle é Deus, essa convicção vai gerar uma paz no seu coração. Eu estou dizendo isso com base em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidos diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça. 3 palavras. Sabe o que ele diz no final? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Puxa, que ligação harmoniosa. A paz de Deus, ela excede, ela guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Sabe o que significa a palavra oração nesse texto? Não é em qualquer texto, mas nesse texto especificamente. Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração. Essa palavra é adoração. Sabe o que a Bíblia está ensinando a você? Que no momento em que você estiver ansioso, você deve adorar. Adore a Deus. Quando a ansiedade bater a sua porta, bater no seu coração, tomar conta da sua mente, adore. Mas por que o pastor está dizendo isso? Porque talvez você não adore a Deus quando você está ansioso. Talvez a sua postura seja distanciar-se de Deus. Quer ver um exemplo? Um homem estava estudando em um seminário e um colega de seminário passou pela manhã e encontrou aquele homem chorando. E ele chegou lá e disse: irmão, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ele disse:
É porque eu estou pensando em minha mãe. A morte da minha mãe. Aí o colega disse assim, mas a sua mãe morreu quando? Ele disse, não, ela ainda não morreu não. Eu estou pensando, que dia ela vai morrer? Por incrível que pareça, o pregador que conta essa história, ele disse que 40 anos depois se passaram e a mãe daquele cara ainda estava viva. Olha só. Ele trouxe para o coração um problema que não era existente. Se ele tivesse amanhecido o dia adorando, Senhor, muito obrigado, eu vou usar aqui com minha mãe. Está bem aqui ela na frente. Senhor, muito obrigado pelos 78 anos que minha mãe tem hoje, porque ela só pensava que ia viver 51. Eu conheço minha mãe, eu converso assim abertamente com ela. Eu pensava que ia na casa 50, 51, já passei do que eu pensei. Então eu não vou ficar pensando na morte da minha mãe. Eu vou ficar pensando na vida que ela tem agora. E vou ficar desfrutando desse tempo que ela tem agora. Porque no dia que ela morrer, triste eu vou ficar. Eu irei chorar sim. Mas ao mesmo tempo eu vou dizer, Deus, muito obrigado pelos tantos anos que pude conviver com a minha mãe. Um dia irei encontrá-la nos céus. Isso aqui me dá o quê? Paz. Quanto mais você pensa a respeito de uma dificuldade, maior essa dificuldade fica. É chamado foco. Algumas pessoas têm chamado hiperfoco nas dificuldades. Sabe que quando você olha essa carta de Paulo, sabe o que Paulo ensina? Filipenses, leia em casa essa semana. Ele diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ou ficam, prossigo para o alvo. Ele se esqueceu. Sabe quem era Paulo? Era um cara que poderia continuar guardando ansiedade no coração. Porque ele foi um dos que disse assim, ó, me dê carta para matar esse pessoal que segue o caminho, que segue Jesus. Mas ele teve um encontro com Jesus. E detalhe, quando ele escreveu essa carta, olha o detalhe aqui. Uma coisa é eu falar de ansiedade, está tudo bem para mim. Mas sabe onde Paulo estava? Preso, ameaçado de morte, numa prisão fedorenta, com segurança e sem limpeza e higiene algum. Às vezes comendo e às vezes passando fome. Porque quando não chegou a comida dele, ele ficou com fome. Se alguém não mandou uma vestimenta para ele, ele ficou com frio e com calor muitas vezes. Aí ele disse, alegrai-vos em Cristo. Paulo aprendeu a esquecer o passado. Então, quando você foca nas dificuldades, você foca muitas vezes no passado. Você tem que aprender a deixar o passado para lá. Esquece o passado. Não foque nas dificuldades. E em segundo lugar, ela é prejudicial, irmãos. Ela é irracional, ela é prejudicial. O organismo humano não foi feito para ficar ansioso. Duas palavras, ansiedade ou preocupação. São essas palavras que estão ligadas, dependendo do texto que você leia, a tradução que você está lendo, vai aparecer ansiedade ou preocupação. Preocupação. Pré. É algo que ainda não aconteceu. Ocupação. Você está se ocupando com algo que não ocorreu. Precisamos ter esse cuidado. Ela é prejudicial. Ela é contrária à sua natureza. A ansiedade é resultado da natureza caída. Vocês sabiam disso? Como assim? Antes do homem pecar contra Deus, ele não tinha preocupação com nada. Ele acordava de manhã, começava lá a cuidar da terra, que era a função que Deus tinha colocado ele, cuidar do campo, lavrar, guardar. Terminava o dia, ele tinha um encontro com Deus. Mas um dia, quando ele desobedeceu a Deus, ele estava próximo da sua mulher, a mulher pegou do fruto, comeu, deu a ele, ele comeu, aí Deus aparece. Ele agora está preocupado, preocupado, ansioso, está com medo, ele se esconde, ele está com medo da voz de Deus. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Ter medo de um pai amoroso, precioso, gracioso, bondoso. Ele estava com medo. Sabe por quê? Porque a natureza caída, ela gera isso. Quando você fica ansioso, vamos lá alguns resultados. Pesquisas apontam para isso. Úlceras, gastrite,
fica com dor nas costas, às vezes não é coluna, né? Dor de cabeça, às vezes não é porque você não dormiu bem, mas pode ser também. Insônia, irritação, arritmia, o coração agitado, olho tremendo, infarto. Esses são alguns resultados descritos para alertar você o perigo da ansiedade. Então você não foi criado para cultivar ansiedade. Deus não nos criou para cultivarmos ansiedade. E Deus nos criou para quê, então? Para adorarmos a Ele. Para conversarmos com Ele, colocar diante dele as nossas súplicas, com ação de graças, os nossos pedidos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que conexão extraordinária. A nossa alma passa a ter essa paz, porque a nossa mente fica conectada, não nas dificuldades, mas ela se conecta exatamente com Deus. Plantas e animais não ficam ansiosos. Quem aqui já viu um cachorro ansioso? Eu já citei um pássaro quando falei de ansiedade, eu também, então vou mudar só o animal. Cachorrinho aqui tem uns agora. Isaac começou a dar comida, eles aparecem todo dia aqui. Mas eles não ficam ansiosos. Eles chegam no portão, ele peça saborar que Isaac sai ali fora, e eles estão lá. Quando Isaac sai, eu saio, ele só simplesmente balança o rabinho. Se tiver comida, ele continua com o rabo balançando. Se não tiver comida, ele balança o rabo. Se não tiver, ele senta um pouquinho, deita lá, depois vai embora. Sem desespero. Eu sei que ele não é como nós. Nós não somos animais. Nós somos seres racionais. Eles são animais irracionais. Porque o pessoal diz, animal irracional. Não, você não é animal, você é um ser humano racional. Aí sabe o que o cachorro faz? Se Isaac não pôr a comida, ele sai daqui e vem para cá. Mas ele não fica ansioso. Ele não cultiva isso no coração dele. Então a única criação de Deus que sofre de ansiedade são as pessoas. Então por que você fica ansioso? Porque você é gente. Então não ficamos ansiosos. Ou nós ficamos ansiosos. Mas não fomos criados para ficarmos ansiosos. A ansiedade nos torna infelizes, amargos e doentes. Quem quer ser aqui infeliz? É fácil pregar, né? Quem aqui quer ser feliz? Todo mundo. Agora, ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer viver amargurado. Doente, pois a ansiedade gera infelicidade, amargura e doenças. Ninguém é ansioso de nascença. É algo que se aprende. Então, quando eu falo da criança, é a criança que já tem o quê? Capacidade. Tem a boa ansiedade, como eu falei, mas tem uma ansiedade que ela maltrata profundamente. A criancinha não fica. Quando ela está com fome, ela pede a comida dela. Mas o adulto fica. Então a boa notícia é que se a ansiedade é algo que se aprende, então ela pode ser o quê? Desaprendida. Você precisa criar uma nova postura. E qual é o remédio de Deus para a ansiedade? Salmo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então o remédio para a ansiedade é confiar que Deus vai cuidar de você. O remédio para a ansiedade é confiar que Deus vai cuidar de você. Esse é o primeiro passo para vencer a ansiedade. Você poderia pensar, será que o remédio é ir mesmo no psicólogo, depois no psiquiatra e depois receber um medicamento que vai combater a ansiedade? Não, o medicamento vai te dar sono, fazer você dormir dopado. E você vai usar, porque ele vai passar para você. Mas ele não trata a causa. Ele não trata a raiz da ansiedade. Não existe medicamento para tratar coisas da alma. Medicamento físico, eu estou dizendo, produzido pelos químicos, pelos homens que estudam para isso. Porque se eu confio que Deus vai cuidar de mim, não sobra espaço para a ansiedade. Então, no momento em que você confiar que Deus vai cuidar de você, não vai mais sobrar nada. Não vai sobrar mais espaço para a ansiedade. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se eu creio que Deus é o meu pastor e que vai cuidar de mim, eu não vou ficar ansioso. A pergunta agora é, como que o fato de tornar Deus o meu pastor combate o estresse? Detalhe,
Eu fiquei lendo, citando esse texto, e eu ficava dizendo bem aqui na minha calçada. Davi declarou: o Senhor é o meu pastor. Eu declaro: o Senhor é o meu pastor. O Senhor não é o pastor de todo mundo, mas Ele pode ser nessa noite o seu pastor. Então esse salmo foi Davi que escreveu. Davi era um rei. Antes de ser rei, Davi trabalhava como o quê? Como pastor de ovelhas animal. O rei Davi, na sua oração, compara Deus a um pastor de ovelhas. Então ele sabia qual era o papel de um pastor de animal. E o remédio para a ansiedade é saber o que um pastor faz pelas ovelhas. Então nessa noite nós vamos estar aprendendo o que é que um pastor faz pelas ovelhas. E quando a gente entende o que é que um pastor faz, aí a gente deposita a confiança. É bonito a história dos pastores. Os pastores ensinam as ovelhas desde pequena, elas têm uma natureza de obediência. Veja só, o pastor usa um tipo de voz e a ovelha passa a conhecer a voz do pastor. O pastor não anda atrás das ovelhas. Ele não fica, chama tanger, né? Tangente. Não fica lá, não. Ele vai e elas o seguem. Ele caminha e as ovelhas vêm atrás dele. E veja só, primeira coisa que um pastor faz, o pastor supre as necessidades, alimenta, provê alimento. Falamos ontem aqui na sala? Alimentação, abrigo, água, as necessidades básicas da ovelha. Que coisa linda, né? Quando Jesus fala de ansiedade, grave esse texto aí também. Mateus capítulo 6, de 25 a 34. 6, de 25 a 34. Ele disse: não fiquem preocupados ou ansiosos com o que comer, o que beber, o que vestir. Ele vai concluir dizendo: olha, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Viva um dia de cada vez. Quando ele diz assim, basta cada dia o seu próprio mal. Ele está ensinando na prática, viva um dia de cada vez. Então o pastor provê, ele alimenta, o pastor protege, ele defende contra os inimigos. Davi, quando estava diante de Saul, e vocês vão lembrar que ele disse isso. Ele disse: olha, eu cuido das ovelhas do meu pai. Algumas vezes vem o lobo e vem o leão, e eu tiro as ovelhas da boca do urso e do leão. Então, assim como eu faço com o urso e o leão, eu vou fazer esse filisteu, quando ele se refere ao filisteu que ele derrota, que é o gigante, Golias. Com a graça e o poder de Deus, ele vai. Então, protege do inimigo. O pastor guia. Como eu disse, ele vai e as ovelhas vão com ele. Ele olha se as águas são tranquilas. Eita, aquela água ali não é tranquila não. Não vou levar minhas ovelhas para ali. E o que é que são? Meu Deus, já quero adiantar, não vou me adiantar não. O que não são águas tranquilas? O que são águas não tranquilas? Talvez os lugares que você não se alimenta direito mesmo. Pode ser uma igreja, pode ser uma seita, pode ser um espírita. Eu estava essa semana ali no rapaz que mexe com o computador, para ajeitar o meu computador, e lá tinha o nome de um cara, que eu não vou dizer aqui. Aí tinha fulano de tal. Esse pessoal que você vai lá, paga um valor para ele trazer a mulher de volta, o marido de volta, para trazer o emprego de volta. Traz nada. Ele fica com o dinheiro todo para ele mesmo. Aí eu falei lá, fiquei fazendo uns comentários por lá. O pastor guia de verdade. Ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa. Quando a ovelha não sabe para onde ir. É Deus quem mostra. Nem eu não sei mostrar. Quando eu digo não sei mostrar, eu abro as escrituras e mostro pelas escrituras. Mas se eu não abrir as escrituras, eu não sei mostrar. O pastor corrige, queridos. Qualquer dificuldade ou problema que apareça, o pastor corrige. Então Deus supre, Ele protege, Ele guia e Ele corrige. A lição desse salmo para nós é que Deus diz: eu suprirei as suas necessidades. Eu protegerei você. Eu dirigirei sua vida. Eu farei a correção dos problemas,
da sua vida. Se você deixar eu ser o seu pastor. Como assim? Qual a primeira palavra do Salmo? Palavra, não letra, né? O Senhor. Senhor. Deus só alimenta. Deus só guia. Deus só protege. E só supre. E só corrige. Quando Ele é Senhor. Somente. Algumas vezes você foi protegido. Isso é graça comum. Mas Ele não vai guiar você. Sem ser o seu Senhor. Isso não significa que Deus vai fazer, como eu disse aqui no início da mensagem, todas as suas vontades. Há uma grande diferença entre necessidade e vontade. Às vezes os nossos filhos têm vontade e não necessidade. Exemplo, o chinelo do seu filho quebrou, necessidade ou vontade? Necessidade. O menino vai para a escola de manhã, precisa tomar o café, necessidade ou vontade? Necessidade. Mas o menino vai com você no shopping de Picos e ele começa a andar ali pelos lugares e você tem R$ 20 para ele brincar ali nas bolinhas e nos carrinhos. Aí ele brinca nas bolinhas, pulando lá, aquele negócio tem um bocado de bola lá. Aí anda nos carrinhos. Isso é necessidade ou vontade? Vontade. Ele diz, eu quero ir de novo. Aí eu digo, não, você já foi, eu estou contando minha história aqui. Você já foi? Acabou, já foi. Você já foi ali? Acabou. Ele entra em uma loja, aí ele enxerga bombons, chocolates, biscoitos ou bolacha, né? E ele diz, eu quero. Vontade. Assim é Deus. Ele conhece as vontades que você tem. Mas Ele também conhece as suas necessidades. Ele não vai fazer todas as suas vontades, mas suprirá todas as suas necessidades. Se Deus fizesse todas as suas vontades, você seria uma criatura mais egoísta. E uma criatura mais mimada do universo. Sim ou não? Filhos cujos pais fazem todas as suas vontades são mimados. São egoístas. Não compartilham o que têm, são mimados. Se chegar num lugar e alguém disser não para eles, ele vai em cima. Pais que ensinam errado. Deus não vai satisfazer todas as suas vontades, mas Deus está dizendo, eu suprirei todas as suas necessidades. Nós temos uma base para isso, irmãos? Temos sim, Filipenses capítulo 4, versos 19 e 20. Abre aí, ou acompanha aqui no telão. Deus suprirá todas as suas necessidades, quando Ele for o seu pastor. Filipenses 4, 19 e 20. Vamos ler juntos? Vamos lá? O meu Deus, vamos lá de novo, vamos juntos. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Olha que Paulo disse, o meu Deus. Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Então nós estamos aqui contando um conto de carochinha. Nós estamos apresentando um Deus que supre todas as suas necessidades. Quais são as suas necessidades? Mas se Ele for o seu pastor, Deus está dizendo, eu suprirei. Ele não está dizendo, talvez eu suprirei. Eu vou pensar a respeito dessa necessidade que você tem. Ele não está dizendo isso. Ou possivelmente eu suprirei. Ele suprirá. Isso é uma promessa, significa que o caráter de Deus está em jogo aqui. Ele vai cumprir o que disse. Ele não é um mentiroso. Quem é que acredita que Deus não é um mentiroso? Eu acredito. Ele cumpre. Quando Deus faz uma promessa, Ele coloca o próprio caráter em jogo. E é por isso que Ele é imutável, Ele não muda, Ele vai cumprir as promessas dEle. Ou Ele cumpre o que prometeu, ou então Deus é um mentiroso.
E a certeza que eu tenho no meu coração é essa daí. Deus não é mentiroso. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Irmãos, essa igreja não era uma igreja de pessoas ricas, mas era uma igreja de pessoas generosas. Porque uma pessoa rica, sem generosidade no coração, é miserável, cego, pobre, surdo e nu, diz o Apocalipse. Deus está dizendo, eu suprirei todas. E qual a abrangência da palavra todas? Contas a pagar? Prestações? Necessidades espirituais? Necessidades financeiras? Saúde física? Relacionamentos quebrados? Família desestruturada? Família disfuncional? Sim, ele prometeu suprir todas as necessidades. Aí você agora pode dizer assim para mim, olha, mas essa doença veio sobre mim e eu não fui curado. Ele não é mentiroso, nem assim. Porque muitas vezes, esse Deus vai usar a graça que vai te dar conforto em meio a uma doença. A certeza que em meio a uma doença, talvez esteja mais próximo de você estar perto dele. Isso não é para causar tristeza em ninguém. Contas a pagar? Mas esse tanto de conta. Deus pode colocar alguém em sua vida que vai te ajudar a ser um bom administrador. Não vai? A gente às vezes precisa de alguém que nos oriente. O cara às vezes oferece um curso de verdade, né? Que um bocado é de mentira mesmo, só para ganhar dinheiro. Esse curso aqui é de graça. É mentira. O cara está jogando um golpe, uma armadilha muitas vezes. Mas Deus pode usar alguém generoso e dizer, olha, eu consegui organizar minhas finanças desse modo. Você quer fazer um teste? Projetos a curto, a médio e a longo prazo. Às vezes, irmãos, nós estamos arrebentados nas finanças por falta de organização financeira. E talvez aqui nessa igreja tenha alguém que sabe cuidar disso. Talvez não é o pastor Lindomar. Um irmão aí que tem um dom de administração e que estudou administração, tem o dom e tem a técnica. Senta com ele. Procure ele. Irmão, estou arrebentado aqui nas finanças. Eu não consigo. Eu estou só no vermelho o tempo todo. Irmãos, o vermelho é sinal de desorganização financeira. Não é porque você ganha muito ou pouco. Porque nós vivemos de acordo com o que ganhamos. 2 exemplos básicos. Sempre citando. Zé de Sofia. Meu pai. Nunca comprou coisas que eram vontade para nós. Ele sentava com os filhos e você vai ficar cansado de ouvir essas histórias. Ele dizia, ó, eu vou apontar para cá como se fosse. Eu queria comprar uma televisão aqui para vocês. Mas eu não tenho como comprar uma televisão para vocês. Eu acho ruim quando eu vejo vocês saindo daqui para assistir na casa dos vizinhos. Às vezes o vizinho fecha a porta, fecha a janela, já teve vez, né? Estava na janela do vizinho, o desenho passando. Puf! Eu volto para casa. Ele disse, mais uma coisa, meus filhos, eu vou fazer aqui. Não vai faltar o que comer para vocês. O velho trabalhava duro. O doente do coração, aposentado, trabalhava na roça. Pai não tinha dívidas, como não era rico. Pai não era rico, mas não tinha dívidas, então ele era rico. Ele não era rico porque não tinha muito dinheiro na conta. Não tinha nada na conta. Só tinha o dinheiro do mês. Mas ele era rico porque ele morreu sem dever a ninguém. 1 centavo. Sim ou não, dona Sofia? Então ele era rico. Ele sabia administrar. Não sabia nem a letra A, nem o J do nome dele. J de José. Mas sabia administrar o pouco que tinha. Aí tem irmãos. Tem pessoas. O cara ganha 5, ganha 10 e deve 15. Estou dizendo aqui 10 salários. Aí diz, rapaz, eu estou ansioso que eu estou em dívida. Não, você não está em dívida. Você é um pecador que não aprendeu a administrar as finanças e entrou em dívidas. Você não foi atrás das necessidades, você foi além delas. Você extrapolou, aí vem para Deus. E como Deus não supriu, pastor? Você que está no pecado. E aqui eu não estou com nenhum pessoal de umas igrejas aí que fizeram falta de fé, não.
O que eu estou dizendo é que você precisa, sim, trabalhar direitinho. Deus, está aqui 100% do meu ganho, é teu. Me ajude a administrar. Vou entrar aqui, tirando primeiro o dízimo. Não vou falar de dízimo hoje não, estou só dando estoque. Agora o restante das outras coisas. Então, muitas vezes, o que está faltando é você entender o que são necessidades. E você não está atrás das necessidades, você está atrás das vontades. Entra nas modinhas, né? A moda chega aí. Eu conheço uma pessoa, veja só, ele não é rico. Mas ele quer ser rico. Tem um pessoal rico? Tem um pessoal rico. O irmão Marlon sabe o que eu usei aqui. O pessoal que pega aquelas motonas bonitonas, Marlon. Aí ele sai daqui para Fortaleza, Recife, sei pra onde. Aí é um grupão grandão de gente aí. Aí lá no meio tem uns caras que são ricos, meu amigo. Tem dinheiro guardado no banco. Tem móveis aí alugados. Tem coisa. Aí tem uns pobres, coitado. Não, vou comprar uma moto daquela. Aí ele trabalhou lá, conseguiu um dinheirinho. Aí, financiou uma moto daquela. Eu não sei nem o valor da moto, porque se eu disser aqui, até eu vou me assustar. Aí ele começa a viajar com os caras ricos, como se fosse rico. Quando dá alguns meses, ele sabe aonde? No quarto, sem dormir, querendo pôr uma corda no pescoço e dizendo: cadê o Deus que Lindomar pregou? O teu Deus é o dinheiro. O teu Deus é essa falta de organização. O teu Deus é exatamente isso que você escolheu. Você escolheu fazer suas vontades. Aí quer que Deus agora, eu vou agora me igualar a você. Não, eu tenho que me adaptar a você aqui. Não, tá bom, pode deixar que eu vou cumprir. Não vai. Deus não é idiota. Aí você vai se quebrar. Aí um bocado se arrebenta mesmo, se mata. Então, se você não quiser se matar, veja quais são as suas necessidades. Porque senão você vai botar uma corda no pescoço. Eu não estou pregando aqui para ninguém botar, não. Eu estou alertando que um bocado entra. Aí, rapaz, fulano se matou. Se matou por quê? Não, mas ele não vivia viajando com os ricos. Era um pobre lascado, querendo viver como rico, para querer estar no meio da sociedade. Eu estou lá aí para a sociedade, irmãos. Sociedade não está comigo, Deus está comigo. Não vai pensar que a sociedade está com você, não. No churrasco vai estar com você. Nos lazeres vão estar com você. Fiz uma visita essa semana. Eu disse para a irmã: sabe quem são seus amigos? Quem estão com você? Abri em Provérbios 17:17. O amigo ama em todo o tempo e na angústia se torna um irmão. Então eu não quero amigos para churrasco. Eu faço churrasco com meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero amigos que estejam comigo em todo o tempo. Agora, não. Eu vou ter que ser igual o pessoal da sociedade. Se eu não demonstrar que sou rico, eu não vou andar com a turma da moto. Meu amigo anda com a turma da bicicleta e, de preferência, da bicicleta área 26, que a área 29 já é cara. Eu parei de andar, porque eu não aguentei não. Falei, vou na... Nossa. Entendeu? Cada manutenção, irmão Marcos, era 170, 180. E se brincar, ia mal. Eu falei, rapaz, estou pagando 180 para ajeitar uma bicicleta dessa. Sabe de uma coisa? Vou vender. Eu vou correr, eu compro um tênis, eu corro, uso mais de ano um tênis. Eu digo, sim, agora dá, né? Tá. Mas a bicicleta não dava não, meu filho. De 3 em 3 meses era 100. Eu falei, estou fora desse negócio aí. Até bicicleta tem que ter cuidado. Não dá para aguentar, os irmãos estão entendendo, né? Mas é que tem gente que quer ser o que não é. Aí bota a culpa em quem? Em Deus. Então saia daqui nessa noite pensando, se você tem algo a resolver, Ele vai suprir. Se Deus promete suprir, Ele vai suprir as necessidades. Vai dar a proteção, vai dar a direção e vai corrigir os problemas da sua vida. Por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui, pensando em finanças. Às vezes, você sabia, presta atenção que eu vou dizer aqui, não é heresia não, que você às vezes precisa entrar no escuro. Eu vou ser bem específico aqui. Às vezes você está bem financeiramente, aí Deus soberanamente permite que você não fique bem. Sabe o que é que Ele está fazendo? Ele está corrigindo você. Ele está corrigindo você. Porque quando você tinha muito, você não lembrava dele. Quando você tinha muito, você não era generoso. E tem uma oração na Bíblia assim: não me des riquezas para que eu esqueça de ti. E não me deixe ser pobre para que eu venha zombar de ti. Então tem pessoas assim, quando elas têm mais, esquecem de Deus. Aí Deus às vezes tem que disciplinar. Pera aí, esse menino não está entendendo não. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Deixa eu deixar ele passar um pouquinho de dificuldade para ele entender que ele depende de mim. Deus ensinou isso desde Deuteronômio. Olha, quando vocês enriqueceram, não diga, foram as minhas mãos. Não digam isso.
Porque nem só de pão viverá o homem, aí entra, né? Jesus citou o Antigo Testamento, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então não é a nossa mão, é Deus graciosamente. Então às vezes ele permite que você passe por uma crise financeira. Eu estou dizendo isso para você dizer, mas eu estou na crise financeira e o pastor disse que Deus ia suprir. Para que você seja corrigido, para que você se torne generoso. Sabe, ele vai corrigir de alguma maneira. Então deixe Deus ser o seu pastor. Deus não é pastor de todas as pessoas. Viu? A maior mentira. É qualquer pessoa ler o Salmo 23 e achar que Deus também é o pastor deles. Ele pode ser. Agora eu estou afirmando, Deus não é pastor de todas as pessoas. Porque se ele fosse, todo mundo já estava no céu. A terra já podia se acabar agora. Jesus já poderia voltar, queimar tudo aqui que está reservado para o fogo, como diz Pedro, e levar todo mundo. Deus é pastor daqueles que lhe dão oportunidade de serem pastoreados por ele. Então, como Deus se torna o meu pastor? Vamos conferir. Como Deus se torna meu pastor? Recebendo Cristo como Senhor e Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz o texto. Como Deus se torna o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então o Senhor não pode ser o pastor enquanto o pastor não for o seu Senhor. Vocês entenderam isso? Contudo, aos que o receberam quem? Jesus como Salvador. Se você não recebeu Jesus como Salvador, Deus não é seu pastor. Aos que crerem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de quem? Pronto, acabou. Está na Bíblia ou não? Eu não estou inventando pregação aqui, gente. Eu não sei nem inventar pregação. Eu só sei pregar o que está aqui. Então vou repetir de novo. Enquanto Deus não for o seu Senhor, Ele não será o seu pastor. Deu para entender isso? Os dois caminham juntos. Ele é Senhor e é pastor. Não se pode pedir que Deus seja pastor sem permitir que Ele seja Senhor. Agora a pergunta é, o que significa ser Senhor? Senhor significa aquele que está no comando, no controle. Vou repetir de novo. Senhor é aquele que está no comando. Quem comanda a sua vida? Quem controla a sua vida? Eu poderia perguntar o quê? O que governa a sua vida? Aí vamos pensar aqui agora. Hoje em dia, qual é o significado de Senhor? Hoje em dia, esse Senhor é chamado de chefe, dependendo do lugar que trabalha, gerente geral, CEO, depois vocês vão entender o que é isso, ou presidente, que é a mesma palavra para CEO, tá? É um termo técnico em inglês para alguém que é um presidente de uma grande empresa, alguém que tem um cargo elevado. Na linguagem lá nas garras da patrulha, é autarquia também, né? Alguém que tem um cargo elevado, bom? Então, presidente, para ficar mais claro. Então, aquele que é gerente de nossas vidas. Senhor significa aquele que está no controle, no topo, que dá as ordens. Quem está no topo da sua vida? Quem é que dá as ordens da sua vida? Quem é que controla? Então, veja só. O Senhor é o meu pastor. Mas é bom dizer isso, né? Vamos citar, o pessoal acha bom. O Senhor é o meu pastor. O pessoal deixa a Bíblia aberta. Tem uma Bíblia que já está amarela, coitada, de ficar aberta no Salmo 23 e no Salmo 91. Se você tem um costume de deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 23 e 91, fecha a partir de hoje. Não vai resolver nada em sua vida. É a mesma coisa de você ter um remédio, deixar aberto e não tomar. Vai resolver problema seu? Não vai resolver. Quer ver exemplo? As mulheres que tomam remédio para não engravidar. Deixa o remédio lá aberto o mês todinho. E você vai engravidar. O remédio não vai resolver nada, não. A Bíblia pode ficar fechadinha, para não entrar muita poeira. Naquele tempo era guardada. Você vê, a gente encontra Jesus, os caras vão pegar o livro guardado. O rolo, né? Estava guardadinho. Fica bem zeladinho. Pegava, lia, dava ao assistente, o cara guardava de novo. Então Jesus é um exemplo, gente, para a gente. Aí a pessoa deixa aberto. Não adianta nada. Você tem que ler essa Bíblia. E você tem que tomar essa decisão. Jesus Cristo é o Senhor de sua vida? Ele só é Senhor de sua vida quando Ele dá as ordens. Caso contrário, Ele não é Senhor. E se Ele não é Senhor, Ele também não é pastor. Porque o Senhor é o meu pastor.
Eu poderia, né? Eu ganhei uma vez uma apostila do Salmo 23, irmão, era assim, muita coisa para estudar. O cara era assim, ele fazia um estudo intensivo, né? Tem outra palavra que eu esqueci agora. Mas era palavra indutivo. Indutivo. Palavra por palavra. Por exemplo, o Senhor. Claro, o não tem como, né? O Senhor. Aí ele, Senhor. Era um negócio, eu falava, rapaz, que livro bom. Eu li todo esse livro nesse tempo, nunca preguei nele. Mas deveria ter pregado, dava muita coisa para a igreja naquele tempo. Mas veja só. Mas o que significa receber a Cristo como Salvador? Mais um texto que nos ajuda. João 10, 14 e 27. João 10, 14 e 27. Se alguém puder trazer mais um pouco de água, está bem quente, a sede já bateu de novo. 14 e 27. No 14 ele diz, eu sou o bom pastor. Olha só o detalhe aí, ó. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Dá uma olhada para essa palavra conheço. Conhecem, o verbo conhecer. Só neste versículo, obrigado, irmão Rinaldo. A palavra conhecer aparece 2 vezes. Conhecer, meus irmãos, é relacionamento. Essa semana eu perguntei isso aos adolescentes. Conhecer. Aí eu falei, perguntei a todos eles. Quantos anos seu pai tem? Quantos anos sua mãe tem? O que seu pai gosta de comer? O que sua mãe gosta de comer? Fui perguntando. Alguns sabiam, outros não sabiam. Eu digo, eu não sei, mas vocês sabem, porque vocês conhecem, tem relacionamento, tem intimidade. E o verso seguinte, que é o 27, olha o que ele diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. De novo, eu as conheço. Eu tenho um relacionamento com elas. Elas me seguem. Lembra que eu falei isso na introdução? As ovelhas vão atrás do pastor. Seguem o pastor. Então, nesse texto, as 3 palavras que descrevem o significado de ter o Senhor Jesus como Senhor, ou Jesus como Senhor, é a palavra conhecer, a palavra ouvir e a palavra seguir. Você tem que conhecer Jesus, você tem que ouvir Jesus e tem que seguir Jesus. A menos que isso aconteça, Deus não é o seu pastor. É assim que Deus assume o comando de sua vida. Toda a ansiedade que temos, seja ela qual for, é uma questão relacionada a estarmos ou não no controle da situação. Grave essa frase. Você fica ansioso porque você está no controle da situação. Todas as vezes. Você deve ensinar o seu filho e nunca estar no controle. Não, eu não vou mandar o menino lá para a piscina, porque ele só vai se eu for. Pode ser zelo, mas pode ser achar que você está no controle. Veja só, eu trabalhei 5 anos com criança banhando de piscina, esses meninos, 3 vezes, às vezes 4 na semana. Nunca os pais foram lá. Sabe quantas crianças morreram durante 5 anos? Diga aí, quantas morreram? Nenhuma. Mas tem pai crente, agora para os pais crentes aqui. Não, é que esse meu filho... Menino, deixa de mimar seu filho tem que ser homem. Tem que andar como homem, tem que movimentar como homem. Lá em casa eu boto meus meninos até para movimentar como homem. Ei, à minha direita aí. Vou contar essa história rapidinho. Samuel, quando era pequeno, aí um dia ele fez um trejeito. Só uma vez. Eu falei, meu filho, não fique desmoecando a mão não, que isso aqui é coisa de gay. Estou saindo da mensagem não, irmãos. Eu estou falando de pais que mimam seus filhos. Que pensam que estão no controle de toda a situação. É isso que eu estou dizendo, eu estou dentro da mensagem. Aí eu disse, então, meu filho, ó, endurece a mão. Sim, homem. Sim, pode caminhar, caminha aí. Isso, pode. Quando levantar a mão, fale assim, com firmeza. Ensinei logo. Aí um dia ele chegou lá em casa de mãe. Aí eu tenho um sobrinho que ele não tem moleca mole. Ele tem um problema, né? Ele teve um problema da mente que afetou as mãos, mas ela está contando aí a história. E o menino tem a mão assim por causa do problema. Aí Samuel chegou e disse para ele, ei, tu não pode ficar com a mão assim não, tem que ter a mão de homem. Eu disse, mas ele aprendeu. Ele aprendeu. Eu digo para o Isaac a mesma coisa, meu filho não rebola não. Sabia que eu andava rebolando quando era novo? Nunca tive essa tendência, inclinação a ser gay. Mas um dia eu percebi que eu andava rebolando. Um dia a pessoa, rapaz, mas tu rebola. Eu falei, e é?
Eu vou corrigir esse negócio agora. Aí comecei a criar postura, botava o espelho na frente e comecei a caminhar mesmo. Eu vou só lá caminhando hoje. Sabe? Mas sabe o que é que eu estou voltando para cá, gente? Não sair, não. A gente precisa ter o cuidado para não querer ter o controle da situação. A ansiedade, em essência, é o medo de não estarmos no comando. No comando da situação. Quem é que está no comando do seu casamento? Quem é que está no comando dos seus filhos? Da sua profissão? Tem que ser Deus, da sua empresa. Ansiedade. A ansiedade é sempre uma tentativa de se controlar o que é incontrolável. Jesus falou assim, ninguém pode aumentar sequer 45 centímetros. Quando ele falou de ansiedade. Veja, 6 horas será sempre 6 horas. Não, mas eu quero que seja 6:30. Só vai ser 6:30 quando for 6:30. Acabou. Você não controla nada. Você não controla nem o fôlego que você tem. Quer ver? Fica aí 2 minutos. 5. Sem respirar, não controla. Se você aguentar 30 é muito. Fui hoje com o Isaac na piscina, aproveitei para ir. Aí ele disse, papai, vamos descer. Eu digo, vamos. E eu sou fobento, né? Eu digo, desça. Aí desci e fiquei olhando para ele, ele olhando para mim. Logo ele subiu, eu fiquei. Mas quando eu vi que não tinha controle, eu subi. Então a gente não tem controle, vai para Deus. Ansiedade é assumir uma responsabilidade que Deus nunca planejou lhe dar. Ou nos dar. Então lembre-se disso. Não tente assumir uma responsabilidade que não é sua. Assuma, não assuma. Coloque nas mãos de Deus. Vou dar o exemplo de Sara. Sara não ficou ansiosa. Quando Abraão disse, olha, quando você chegar lá, você é uma mulher bonita, 70 e poucos anos a mulher tinha, era bonitona, hein? Rapaz, como é que pode? Diga que é minha irmã. Sara poderia ter dito, não, Abraão, que negócio é esse? Eu vou ter que... Ela não falou nada. Sara deixou Deus controlar a situação. Ela simplesmente seguiu o plano de Deus, mesmo seu marido errando. Ela segue o trajeto de Deus. Ela não assume... Pessoas que assumem responsabilidade que não são delas, irmãos, se arrebentam. Sempre que você tenta controlar aquilo que é incontrolável, você vai sentir ansiedade. Quer controlar os filhos? Alguns querem controlar os netos, o cônjuge, a sogra. Eu conheci uma pessoa, não congregou comigo não, mas era de outra igreja. Tem uns crentes assim, no catolicismo o pessoal chama beata de igreja. E na igreja evangélica eu chamo. São aqueles crentes que têm doença emocional crônica. Todo dia está no gabinete do pastor. Ainda bem que eu não tenho um gabinete. Não estou dizendo porque eu posso receber você todo dia. Mas quando eu digo todo dia, eu posso receber qualquer irmão em qualquer dia da semana. É isso que eu quero dizer. Mas eu não recebo você todo dia aqui. Porque eu não sou Deus. Pastor, todo dia. Não vê todo dia não, meu irmão. Todo dia no gabinete do pastor. Está errado, meu irmão. Já orou, já buscou. Está colocando isso aqui. Está tomando responsabilidade nas suas. Tinha problema com o marido. Tinha problema com a sogra. Tinha problema com os filhos. Oxe, que tanto problema é esse? Eu costumo dizer que quem tem problema com todo mundo, tem problema consigo e com Deus. Doente. Eu digo, rapaz, como é que o pastor aguenta uma pessoa dessa? Todo dia. É aquela ladainha. É aquele chororô. Meu irmão, vai a hora de crescer. Nem eu não vou todo dia na casa de mãe. Um dia eu esqueci. Aí mãe disse, tu não veio aqui essa semana? Eu falei, ih, mãe, esqueci. Irmãos, a gente não precisa estar todo dia com um homem, porque isso é chamado codependência. Agora, você deve estar todo dia com Deus. Todo dia. Com o pastor, não. Pastor é igual você, pecador, fraco, de vez em quando ansioso. Agora, com Deus, sim. Na hora que amanhecer o dia, vá conversar com Deus. O dia acabou, converse com Deus. Chegou outro dia, de novo, postura de buscar o Senhor, para não ficar na codependência. Eu já disse isso, olha, eu estou aqui para atender você. Aí eu vou fazendo perguntas para saber como essa pessoa está com Deus. Mas eu, graças a Deus, irmão, 10 anos aqui não tem crente assim não. Estou dizendo que vai dar, estou dizendo brincando não. Aqui não tem crente me procurando todo dia. Pastor, outro problema, pastor, outro problema. Não, irmão. Um bocado de problema que você tem que ir para Deus mesmo. Esse negócio está todo dia na casa de um homem para resolver. É achar que o... Mas foi falar disso, não foi, irmão Marcos? Achar que o cara é superior. Eu sou igual a você, mas eu estou aqui para ajudar você. Quando você precisar, mas não estou entendendo.
Eu não estou dizendo que eu não estou aqui para atender vocês, mas tem gente que é doente. E quando eu digo doente, é doente de depender de homem. Igual Saul dependia de Samuel. Está na Bíblia. Que o cara não pode depender dos outros o tempo todo. O cara dependia tanto de Samuel, que Deus não falou mais com ele por profeta, não falou mais jeito nenhum. Aí no dia que Samuel estava morto, o tal do Saul, que não dependia de Deus, qual dependência de homem, vai tentar buscar um Samuel morto. Sabe o que acontece? Quando ele chega lá, sabe o que ele descobre? Um demônio chamado Samuel. Parece um demônio, viu, irmãos? Para mim, o texto fala de um demônio. Tem gente que quer... Não, foi Samuel. Que negócio Samuel, rapaz? Nem Deus, nem profeta, nem Samuel. Demônio. O que é que está vendo? Ah, eu estou vendo um homem assim, assim. É ele, é Samuel. Nada, era o demônio enganando lá. Porque o demônio gosta de idolatria. O demônio gosta de sua incredulidade. O demônio gosta de fazer você escravo. Escravo. Então não seja escravo de homens. Nós aqui dependemos uns dos outros, que a Bíblia diz, aconselhar-vos uns aos outros, encorajar-vos uns aos outros, orar uns pelos outros, está tudo na Bíblia. Mas não está na Bíblia que eu tenho que estar todo dia na casa das pessoas. Sabe o que é que está na Bíblia? Não esteja todo dia na casa do teu irmão, para que ele não venha dizer o quê? Irmão Marcão, gosta desse texto, né? Eu não sei o restante, não. Mas está lá em Provérbios o texto para você não estar todo dia na casa de ninguém. Na Bíblia tem. Senão ele vai enjoar você. Meu Deus, esse... Hã? É, para que ele não venha se aborrecer, é isso mesmo? Tá bom. Me ajudou aí. Vamos seguir. Sempre que você tenta controlar aquilo que é incontrolável, você vai sentir ansiedade. Tá bom? Então, cuidado. Não tente controlar a vida dos outros, aquilo que não é de sua responsabilidade, aquilo que é incontrolável. A vida dos funcionários, por exemplo, a economia do país. Irmão, vocês sabiam que na época da política, tem tanto políticos dentro da igreja. O pessoal entende de política assim num nível que se botar eles para ser presidente, resolve tudo. Não resolve nada, coitado. O pessoal vira assim, os PhDs em política. Rapaz, mas agora esse aqui não, irmão. Vamos colocar a nossa confiança em Deus. Porque Deus vai levantar presidente ou para abençoar a nação ou para castigar a nação. Foi sempre assim. A história no Antigo Testamento sempre foi assim. Ou Deus castiga ou Deus abençoa. Então quando ele estiver castigando, não olha para o homem, não, olha para Deus. Ele abençoou, amém, Senhor. Ele está castigando, Senhor, dê força diante desse castigo. Um contrato, algo para o futuro. Quanto mais controlador, controladora você for, mais doente emocional você será. Um pai controlador é doente. Uma mãe controladora é doente. Lá em casa eu tenho esse cuidado. Eu não sou controlador. Eu sou cauteloso. E eu sei que as mulheres que são mais emocionais, não estou dizendo todas, né? Todas as mulheres são emocionais. Mas algumas são mulheres racionais, bem racionais. Elas às vezes querem ser controladoras. Às vezes não deixa o menino dar um passo, porque se o menino quebrar o pé, parece que o mundo se acabou. Irmão, o menino vai cair de vez em quando. O menino vai levantar depois. Ele tem que aprender que as circunstâncias da vida não estão no controle dele. O que vier a acontecer está no controle de Deus. Ansiedade é um sinal de alerta. É o sinal que você está tentando controlar demais. Então, se tem alguém aqui nessa noite que está em casa tentando controlar demais, você vai viver ansioso. Porque você está no controle e não Deus. Toda vez que você começa a sentir ansiedade, é porque você está tentando controlar algo que você não pode controlar. Exemplo de casa, né? A gente tem uns cuidados. Por exemplo, como a Cristiana ainda está na fase de alimentar o Isaac nas necessidades que ele tem, às vezes ele fica agoniado. Só esse exemplo aqui básico. Nós fomos fazer umas compras essa semana, aí ele ficou, faz compra? Nós fomos sair para comemorar o aniversário. Meu Deus, tudo misturado. O aniversário de casamento. Planejei tudo direitinho, pedi adiantamento de salário. Foi, irmã Ana Paula? Adianta aí, irmã, que é só dia 30 e é dia 19. Não adiantou. Assim, eu não sou um cara criativo, né? Mas eu saio com minha mulher daquele jeito. Tem uns caras que fazem uma mesa, preparam um lugar. Eu não tenho muito sei não. Você que eu aprenda, me ensinem, quem sabe aí que eu não sei não. Aí preparei. E vamos tomar um negócio gelado nesse tempo quente. Preparou, alimentou os meninos e tal. Eu estou mostrando assim, essa parte não é a parte do controle, é a parte do cuidado, mas também tem a parte do controle. Aí, estava tudo bem. Estava tudo bem até nós sairmos de casa. Quando a gente chega lá no shopping para tomar um negócio gelado, a ligação. Isaac está agoniado.
pai, que eu estou com ânsia de vômito, eu estou com medo, estou não sei o quê. Aí Samuel, aí eu disse, deixa eu ver aqui. Isaac, olha, se eu for em casa, e não foi isso que tu estiver sentindo, meu irmão, tomara que tu esteja sentindo mesmo. Tu está acabando minha festa, meu filho. À noite tua mãe. Cristiano, vai que eu vou ficar. Sério mesmo, disse. Aí Cristiano veio. Aí eu fiquei lá. Televisão de um lado, jogo do outro, eu não gosto dessas coisas. Eu digo, e agora? Aqui aguardando. Aí cheguei, Cristiano. Não, já está bem. Beleza, até aqui é cuidado. Mas sabe o que é controle? Aí eu vou dar exemplo agora do controle. Ia ter um evangelismo em São João da Cana Brava. Controle e cuidado. Não vou mandar porque Isaac quando está com fome. Quando está com fome, como ele foi? Foi lá ao acampamento dos embaixadores. Foi na trilha. É que quando está com os pais, os meninos inventam mais fome. Eles aguentam mais um pouquinho. Eles não querem caminhar tanto. Lá ele caminhou mais um pouquinho. Quer ir no banheiro mais rápido, mais vezes. Sente isso, mas quando está fora não sente nada disso. E então a gente precisa ter o cuidado de o que é controle. O que é cuidado? Zelo sempre. Aí Cristiano precisava vir mesmo. Eu disse, cara, aí depois ele manda um áudio ainda lá, né? Estava lá ainda. Ele mandou, ô papai, me perdoa. Que Cristiano contou toda a história para ele. Meu filho, se seu pai tivesse vindo aqui, ataca ia ser grande. Primeira conversa. Cuidou? Agora entra para cá. Aí Cristiano cuidou direitinho. Aí quando eu cheguei assim olhando para ele. Aí pronto. Foi dormir. A noite acabou. Eu disse, Cristiano, minha filha, não tem mais clima não, vamos voltar para casa. Sabe que às vezes é esse controle que atrapalha a gente? Às vezes você vai ter uma noite feliz e não tem. Porque algo aconteceu e você se antecipa querendo estar no controle. O próprio Deus é quem nos concede essa escolha. Quem está no controle de sua vida? Deus não vai se impor. Você pode sair daqui e dizer, Deus, hoje eu quero entregar a minha... sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo com base bíblica, não estou dizendo heresia aqui não. O Salmo 37,5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele fala, entrega o teu controle. Ou você controla ou Deus controla. Existem apenas duas opções. Eu estar no controle da minha vida ou dar a Deus o controle da minha vida. Deus não aceita ser copiloto. Não, Deus, eu vou aqui pilotando e o Senhor vai do lado. Não, se você quer ser piloto, então vá só. Controle sozinho. Deus sabe o que é bom para a nossa vida. Melhor do que nós mesmos. A Bíblia diz, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Imagine o Pai Celeste. O Pai Celeste dá melhor do que nós. Deus tem um poder para fazer com que as coisas boas aconteçam. Paulo diz assim, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mesmo assim, ele nos dá a opção. Qual vai ser a sua escolha? Quando eu digo isso, eu estou baseado em Deuteronômio, irmãos. Deuteronômio diz, olha, eu coloco vocês a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida, para que vivam. Amando o Senhor, ouvindo a sua voz, andando com Ele. Ele coloca diante de você. Então eu escolhi Jesus como o Senhor da minha vida. E Ele me escolheu na eternidade. Coloca toda a sua vida diante de Deus. Coloca todas as áreas de sua vida diante do altar do Senhor. Vamos ler de novo Filipenses 6, 7 e 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, todos os seus pedidos. E a paz de Deus que excede, ou seja, está acima do meu entendimento. Todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade não muda nada. Mas o coração, a oração, irmãos, muda tudo. Não estou dizendo aqui que a oração muda Deus. A oração muda você. Porque você passa a confiar naquele que tem todo o poder. Aquele que é imutável. Aquele que conhece antes que você fale. Fale com Deus a respeito de tudo que lhe causa ansiedade. Tudo que lhe causa ansiedade, apresente diante de Deus. Simplesmente converse com Deus, nem com seu marido, nem com seus filhos, nem com o pastor. Só com Deus nesse momento. Eu estou chamando você a buscar a Deus.
também não estou dizendo aqui que você não tem fé. Talvez você não tenha exercido essa fé. Talvez você não tenha colocado essa fé em ação. Se nós orássemos por tudo, o que nos traz ansiedade, nós teríamos bem menos coisas que nos preocupar. Ou com que nos preocupar. Toda vez que eu sinto ansiedade, eu fico diante de duas opções. Eu posso entrar em pânico ou posso orar. Então vamos sair daqui pensando, eu vou sair daqui em pânico, mas em tudo pela oração e súplica. Quem ora e suplica com ação de graças, não entra em pânico. Agora, quem não ora, quem não suplica, entra em pânico. Se corta, rói as unhas, tira os cabelos. Ainda bem que eu não tenho. Então, se eu ficar ansioso, o cabelo já está dispensado. Outras ações. A oração é uma incrível terapia de combate ao estresse, de acordo com esse texto. A primeira atitude para combater a ansiedade é deixar Deus ser o seu pastor. Mas há uma segunda atitude para lidar com a ansiedade. E agora vamos para Mateus. Eu citei e agora vamos ver. 6,34. Viver um dia de cada vez. Olha a expressão perigosa. Não depende do contexto, é claro. É para ontem. Dependendo do contexto. Não, é para hoje. O que você tem para fazer, faça agora. Não estou dizendo lá o que Jesus disse com Judas, não, né? Jesus disse para Judas, Judas, o que tens a fazer, faz-o depressa. Mas não é isso aí, não. Agora, viver um dia de cada vez. Focalize, concentre-se em viver um dia de cada vez. Tem que ter foco. Tem que centralizar nisso aqui. Ó, eu estou centralizado. Eu vou me disciplinar. Então diz aí, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Por que ele está dizendo? O amanhã virá e trará o que tem que trazer. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Está vendo, irmãos? As dificuldades de cada dia, basta a cada dia o seu próprio mal, ou as próprias dificuldades. Então Jesus está ensinando o que, irmãos? Jesus está dizendo o quê? Viva um dia de cada vez. Em outras palavras, não abra o guarda-chuva enquanto não estiver chovendo. Olha só uma coisa, vamos pensar aqui, para a gente ter o equilíbrio. Eu vou orar para que chova, aquele negócio da fé. O menino ia orar para chover, e ele pegou o guarda-chuva e foi para a igreja com o guarda-chuva. Fechado, mas foi. Alguém disse, por que você está levando esse guarda-chuva? Ele disse, nós vamos orar para chover? Isso é equilíbrio. Agora, falta de equilíbrio. Nem está chovendo, e a pessoa já está abrindo o guarda-chuva. Ou seja, já está se antecipando com algo que não aconteceu. Sendo assim, Deus nos dará o futuro em seguirmos, né? Se nós formos seguindo 24 horas, vivendo um dia de cada vez. Então, os desafios e acontecimentos futuros podem nos causar medo. Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Viva um dia por vez. Você quer ter um futuro de 24 horas? Viva hoje. Vamos para o texto, Mateus 6,11, na mesma linha de pensamento. Quando Jesus falou de necessidade, sabe o que ele disse? Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Que oração linda, gente. Eu comecei a praticar isso um tempo. Eu disse a Luiz Cristiane, Xano, nós vamos fazer a compra semanalmente, para que aprendamos a ter menos preocupação. Você sabia que tem gente que já faz compra para o ano todo? Você pode dizer, pastor, mas isso é precaução. Aí depende, que precaução? Isso pode ser medo do amanhã. Agora, se você é alguém que guarda um pouquinho na sua conta, está correto. Não é medo do amanhã, não. Isso é prudência. Então não precisa comprar tudo logo. Compra do mês, compra da semana, compra 15 dias. Se quiser comprar diariamente, pode comprar também. Do jeito que for, do pão nosso de cada dia.
Dai-nos hoje. Então, hoje. Então, vencer a ansiedade é uma escolha a ser feita diariamente. Não existe um comprimido para a cura da ansiedade. Moça, eu vim aqui na farmácia porque disseram que esse comprimido não tem. Não existe um curso ou livro que nos impeça de ficar ansiosos. Depois que você participar desse curso, serão 5 encontros grátis. Aí você vai fazer sua inscrição e você vai vencer. Nunca mais você terá ansiedade. Não entra nessa não, é armadilha. Eu estou pregando aqui dizendo que você vai ter ainda. A questão é como lidar. Então não existe uma experiência espiritual pela qual possamos passar e que nos torne imunes contra a ansiedade. Mesmo eu pregando aqui amanhã, puxa vida, o pastor pregou e está ansioso. Mas eu vou aprender a lidar com isso. Porque eu não vou controlar quando eu estiver, eu vou colocar nas mãos de Deus. O segredo para vencer a ansiedade é uma questão de escolha diária. Às vezes, hora após hora, momento após momento, em que dizemos, eu creio que o Senhor é o meu pastor. Qual foi o último dia que você disse isso? Uma situação aconteceu, diga, eu creio que o Senhor é o meu pastor. Isso aqui, irmão, não é também palavras mágicas, não. É palavra bíblica. É declaração de um homem que sabia do cuidado de Deus. Eu creio. Ou, você pode dizer erradamente, eu sou o próprio Senhor. Ah, aqui é o que resolve tudo. Você é o próprio Senhor. Então, quem está comandando sua vida? Quem é que está dando as ordens na sua vida? Se sou eu que estou comandando, então eu tenho razão de sobra para ficar ansioso. Se você comanda, vai permanecer ansioso. Pode ir no psicólogo, pode ir no psiquiatra, vai continuar ansioso, porque você comanda. Você sempre vai resolver do seu jeito. Mas se Deus está no controle, a responsabilidade é dele. Ele tem capacidade. Você acredita que Deus dá de conta do recado ou não? Você acredita que Deus dá conta do recado? Eu acredito, irmãos. Eu estou pregando porque eu acredito. Mas se você não acreditar, aqui serão meras palavras para você e não palavra de Deus. Ouça essa mensagem não como mensagem de Lindomar, mas como palavra de Deus, como os crentes em Tessalônica. Vocês ouviram a mensagem, não como minha, mas como de Deus, como de fato é. Então a questão é, se você acreditar que Deus dá de conta, você não vai querer mais ficar dando de conta. O que é que deixa você ansioso? Eu não sei o que possa ser. Mas não importa, Deus sabe. Deus sabe exatamente tudo o que se passa com você. Eu não vou ler, mas anote. Leia em casa o Salmo 139. 139. Esse salmo fala de 3 atributos que são somente de Deus. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Vamos pegar primeiro onipotente, tem todo o poder, controla todas as coisas, o governo está sobre ele, soberanamente ele controla tudo. Não há um momento em que Deus fique vacilando, ai meu Deus, eu não consegui controlar. Ele controla o tempo todo. E não é jargão isso aqui. Ele é onisciente, ele sabe o que você pensa. E ele é onipresente. Na hora que você estiver, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está contigo. Eu não estarei. Seu marido não estará, seus filhos não estarão, seus melhores amigos não estarão, mas Deus estará. Quem vai estar contigo em todo o tempo? Deus. Agora Mateus 6, esse aí foi para anotar, esse é para ler. 32, 33 diz assim, olha o que diz, olha que preciosidade do cuidado de Deus. Deus sabe exatamente tudo o que se passa com você. O Pai, o seu Pai Celestial, já sabe perfeitamente o que vocês precisam. Olha só. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Aí entra o texto clássico da Bíblia. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, são as necessidades. O Salmo 23 fala de um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus.
E o segredo esse é o segredo, melhor dizendo, para que você combata o seu estresse. Nenhuma religião pode tratar a sua ansiedade. Nenhuma religião pode parar a sua ansiedade. Não é a religião que você precisa. Ah, eu preciso de uma religião. Você precisa de Deus. Você precisa congregar, sim, em uma igreja que está, agora vou usar esse termo, próximo da Bíblia. Próxima da Bíblia. Não em qualquer igreja. Não em qualquer igreja. Você precisa de um relacionamento, você precisa de um pastor, alguém que supra as necessidades, que proteja, que dê a direção e que corrija. Deus diz, é para isso que eu criei você, para ter um relacionamento com você. Não criei você para ser um religioso. Pare de ser religioso. A religião não tem valor se não há relacionamento com Deus. A religião não tem valor se não há uma vida piedosa. Criei você para me conhecer. Deus criou você para conhecê-lo. A Bíblia diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele quer que você o conheça. Foi por isso que Jesus foi enviado a este mundo, para que você conhecesse a Deus. Eu convido você, nessa noite, a tomar o primeiro passo. Primeiro passo. Se nessa noite você entendeu essa palavra, e você quer abrir a sua vida para Jesus, eu entendi, eu vou dar o primeiro passo. Se você ainda não fez isso, peça a Jesus para que se torne o Senhor de sua vida. Se torne o seu chefe, o seu comandante, o seu pastor. Assim como Ele prometeu fazer, Ele fará. Nesse momento eu quero fazer 2 orações. Não é nosso costume fazer como vou fazer hoje, mas eu quero convidar a igreja, pode ficar sentado ainda. Você que é dessa igreja e que entendeu a mensagem nessa noite, e que a partir dessa primeira mensagem já vai começar o tratamento espiritual para essa cura emocional, esse problema real. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Não fique constrangido, não fique envergonhado. A sua vinda aqui pode despertar outro que também precisa de oração. Você que nos visita, talvez você veio nessa noite só para ouvir uma mensagem sobre a ansiedade, mas é muito mais do que isso. Você veio aqui nessa noite para ouvir que você precisa ter um relacionamento com Jesus. E se você está nos visitando e hoje você quer entregar sua vida a Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, eu vou convidar você para sair também do seu lugar e vir aqui à frente. Vem aqui à frente, você que está com esse problema da ansiedade e quer oração, você que veio visitar, talvez um problema de ansiedade, eu quero orar pela ansiedade, eu quero entregar a minha vida. Você pode vir pelos 2 motivos, ou para entregar, ou para receber a oração agora, sabe? Porque Deus trate essa questão. Vem aqui à frente. Eu não sei quais são as questões que têm causado essa ansiedade em você, mas Deus sabe. O que tem tirado o teu sono? Nós vamos apenas fazer a declaração bíblica através de uma oração, de que Deus está cuidando de você e que você pode confiar no cuidado, na direção desse Deus. Alguém que nos visita também, que deseja nessa noite, eu quero, sei lá, pedir oração porque eu tenho sofrido essa ansiedade, ou eu quero entregar a vida a Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra. Eu estou aqui entregando a minha vida, a vida dos irmãos. Eles estão dizendo que o Senhor há de controlar a vida deles. Talvez os que aqui estão tenham tentado controlar situações incontroláveis. E somente o Senhor está no controle, porque o Senhor é soberano, governa sobre terra e céus. O Senhor conhece o nível de ansiedade de cada um. Se há uma ansiedade que tem tirado a paz, que a adoração, a súplica, a oração sejam colocados diante de Deus com ações de graças. E esses irmãos e os amigos que aqui estão também,
venham a desfrutar da tua paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Pai, pelo teu Espírito Santo, traz e cura a mente e ao coração dos nossos irmãos, para que desfrutem da presença gloriosa do Senhor aqui, desfrutando do cuidado gracioso. O Senhor é o pastor dos que aqui estão, e somente o Senhor supre as necessidades. Eles não terão falta de nada, porque o Senhor é suficiente. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. O Senhor não só conhece as nossas necessidades, mas suprirá cada uma delas em Cristo Jesus. Eu oro assim, no precioso nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe e conceda paz no coração de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, vai ser a ministração da ceia, já está tudo ali. Eu vou precisar de 2 pessoas para distribuir ali os elementos da ceia. Já com vocês, né? Pronto, muito bem. O casal, o irmão Jurandir e a irmã Fátima, vão estar passando aí para a distribuição dos 2 primeiros elementos. E nós vamos estar orando após. Você que veio nessa noite já pode participar desse momento. Não deixe de participar, tá bom? Depois nós vamos ler o texto bíblico. Vamos louvar o Senhor, né? Ministério Louvor. Eu canto
ti, querido Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz: eu também recebi do Senhor, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, fazei isso em memória de mim. Nós vamos orar e você vai estar recebendo o pão, tá bom? Querido Deus, graças te damos pela certeza que temos do sacrifício de Cristo, que é o pão da vida, aquele que nos protege, aquele que nos dá vida. E em nome dele, Pai, que nós participamos deste momento, anunciando que ele vem, ele virá, e em nome de Jesus que nós iremos receber esse pão. Em memória de Cristo Jesus, recebamos todos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o fizerem, o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Querido Deus, nós iremos beber este cálice que representa o sangue precioso de Cristo. Fomos comprados por um alto preço, preço de vida. Foi necessário que o sangue fosse derramado. Esse foi o sacrifício perfeito que o Cordeiro de Deus fez por nós. E hoje podemos participar desse momento cientes de que esse sangue nos perdoou de todos os pecados. Em nome de Jesus nós oramos. Em memória do Senhor, recebamos todos o cálice. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois isso na cruz tudo já venceu, e sabe viver e não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com seu povo hoje para todos sempre. Amém. Que Deus lhes dê uma semana abençoada debaixo da sua graça e proteção.